Levítico 8-10. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, as roupas, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Reúna toda a congregação à porta da tenda da congregação. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da congregação. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, vestiu-o com a sobrepeliz e pôs sobre ele a estola sacerdotal. Cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o prendeu com ele. Pôs-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Pôs a mitra sobre a cabeça dele e, sobre a mitra, na parte da frente, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e os consagrou. Aspergiu do óleo 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu, para o consagrar. Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés o matou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar, depois derramou o restante do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Tomou toda a gordura que estava sobre as entranhas, o fardo do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, a sua carne e o seu esterco, ele queimou fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o matou e aspergiu o sangue ao redor sobre o altar. Cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as entranhas e as pernas com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, era holocausto de cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o matou, tomou do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e Moisés aspergiu o restante do sangue ao redor sobre o altar. Tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que estava sobre as entranhas, o fardo do fígado, os 2 rins, a sua gordura e a coxa direita. Do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor, tomou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo isso nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou sobre o altar, em cima do holocausto, era a consagração, por cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés tomou o peito e o moveu por oferta movida diante do Senhor, era a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés tomou também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os filhos de Arão e sobre as vestes deles. Assim consagrou Arão e as suas vestes, e seus filhos e as vestes deles. Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozam a carne à porta da tenda da congregação, ali a comerão com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão vocês queimarão. Não sairão da porta da tenda da congregação por 7 dias, até que se cumpra os dias da consagração de vocês, por 7 dias o Senhor os consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vocês. Vocês permanecerá, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite,
por 7 dias, e observarão as ordens do Senhor, para que não oram, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por meio de Moisés. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: tome um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e ofereça-os diante do Senhor. Diga aos filhos de Israel: tomem um bode para oferta pelo pecado, um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para holocausto, também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Trouxeram o que Moisés ordenara para diante da tenda da congregação, e toda a congregação chegou e se pôs diante do Senhor. Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Então Moisés disse a Arão: chegue-se ao altar, ofereça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você e pelo povo, ofereça também a oferta do povo e faça expiação por eles, como o Senhor ordenou. Arão chegou-se ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão lhe trouxeram o sangue, ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o restante do sangue derramou na base do altar. Mas a gordura, os rins e o fardo do fígado da oferta pelo pecado ele queimou sobre o altar, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne, porém, e o couro ele queimou fora do arraial. Depois matou o animal do holocausto. Os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu ao redor sobre o altar. Entregaram-lhe o holocausto em pedaços, com a cabeça, e ele o queimou sobre o altar. Lavou as entranhas e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois fez chegar a oferta do povo. Tomou o bode da oferta pelo pecado que era pelo povo, matou-o e o ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. Fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de cereais, tomou dela um punhado e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Matou também o boi e o carneiro do sacrifício pacífico que era pelo povo. Os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, que ele aspergiu ao redor sobre o altar. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, os rins e o fardo do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos, e Arão queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, depois de haver oferecido a oferta pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Então Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Vendo isso todo o povo, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo e sobre este deitaram incenso, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, guardou silêncio. Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: cheguem-se e tirem os seus irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Eles se aproximaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés havia dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenhem os cabelos, nem rasguem as roupas, para que não moram, nem venha a ira do Senhor sobre toda a congregação. Mas os irmãos de vocês, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor enviou. Não saiam da porta da tenda da congregação, para que não moram, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. O Senhor falou a Arão, dizendo: você e seus filhos não bebam vinho nem bebida forte quando entrarem na tenda da congregação, para que não moram,
estatuto perpétuo será este entre as suas gerações, para fazerem distinção entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: tomem a oferta de cereais que sobrar das ofertas queimadas ao Senhor e comana sem fermento junto ao altar, por ser coisa santíssima. Comana em lugar santo, porque esta é a sua porção e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito movido e a coxa elevada vocês comerão em lugar limpo, você, os seus filhos e as suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa elevada e o peito movido trarão com as ofertas queimadas da gordura, para serem movidos por oferta movida diante do Senhor, o que será seu e de seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor ordenou. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já havia sido queimado. Por isso se indignou contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que restaram de Arão, dizendo: porque vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que o sangue da oferta não foi trazido para dentro do santuário, vocês deviam ter comido a oferta no lugar santo, como eu havia ordenado. Arão disse a Moisés: eis que hoje eles apresentaram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e tais coisas me aconteceram. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, será que isso seria aceito aos olhos do Senhor? Ouvindo isso, Moisés deu-se por satisfeito. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Quão famoso és.
nos encontrar.